Você já sentiu que dorme e não descansa? A sua mente vive acelerada, o seu corpo sempre inflamado ou travado? O que talvez ninguém nunca te contou é que isso pode ser culpa não da sua rotina, mas sim dos seus hormônios. Hoje eu vou te mostrar como o equilíbrio hormonal é a chave invisível para um sono profundo, uma mente calma e um corpo em forma. Fiquem por aqui. No final deste vídeo, eu vou revelar o segredo que vai manter o seu corpo em equilíbrio apenas com a regulação de 3 hormônios. Eu sou a doutora Valdirene Giacomo, mas vocês podem me chamar de Val. Eu prefiro. Sou médica especialista no cuidado da mulher na transição menopausal, menopausa e no seu processo de emagrecimento. Quais são os 3 hormônios que comandam esta orquestra? O cortisol, a melatonina e a insulina. O cortisol é o hormônio do estresse. Quando ele está em excesso, ele atrapalha o nosso processo de emagrecimento. Ele é um hormônio anabólico. Quando estamos cronicamente estressados, acelerados, ele fica em pico, o seu corpo fica alerta e ele trava o seu processo de emagrecimento e ele não deixa você ter um sono profundo. Ele faz com que o seu sono fique sempre superficial. O cortisol, ele não deixa o segundo hormônio, que é a melatonina, fazer pico. A melatonina, que é o segundo hormônio, é o hormônio responsável pelo sono profundo e reparador. Ele precisa estar alto para que nós consigamos nos desconectar, apagar, dormir e descansar. O cortisol e a melatonina, eles são hormônios contrarregulatórios. Se o cortisol está alto, a melatonina está baixa. O cortisol não é um hormônio do estresse? Se eu estou estressada, ativa, ligada o tempo todo, conectada o tempo todo, telefone na mão, lendo, pensando, a melatonina não vai subir. Se eu estou conectado o tempo todo, luz no rosto, tela de telefone no rosto, o cortisol vai ficar alto. E a melatonina, que é um hormônio que necessita da penumbra, da desconexão, do relaxamento para subir e ficar ativo e aí ativar o meu sono profundo e reparador, não sobe. Então, cortisol alto, melatonina baixa. E o inverso também. Melatonina alta significa cortisol baixo. Então, estes hormônios, eles não conseguem trabalhar juntos. Quando um está ativo, o outro está inativo. Então, por isso, o cortisol é o hormônio do estresse e precisa ser desligado, abaixado. Você precisa se reconectar com um ambiente reparador, restaurador, de penumbra, de baixo barulho, de baixa luz, para que a sua melatonina suba e você consiga dormir e ter essa reparação do sono que você necessita para acordar descansado no dia seguinte. O terceiro hormônio é a insulina. O que a insulina faz? Após uma alimentação rica em carboidrato, a glicose na sua corrente sanguínea vai subir. O seu pâncreas vai liberar a insulina para retirar esta glicose. Então, glicose é um hormônio rico, ele é um hormônio base para a produção de energia. A insulina vai pegar essa glicose, vai jogar para dentro da célula. O que sobrou dessa glicose vai para o fígado vai transformar essa glicose em glicogênio para fonte futura de produção de energia. Esse glicogênio vai ficar armazenado nos músculos e no fígado. Quando o nosso corpo necessita, no intervalo de jejum, de energia, o nosso corpo retira esse glicogênio do músculo e do fígado e produz glicose novamente de volta para a produção de energia. Mas e o que acontece com a insulina? Nós falamos do caminho da glicose e da insulina no nosso corpo. Se a insulina está persistentemente ativada devido aos nossos hábitos alimentares, esta insulina, ela não vai deixar o nosso corpo tirar os depósitos de gordura para a produção de energia. Ela vai ficar o tempo todo pegando glicose que está na corrente sanguínea e colocando para dentro da célula e oferecendo energia. E o que sobrou vai para o fígado,
vai transformar em glicogênio. E o que sobrou desse excesso de glicose, porque nós temos um limite máximo de acúmulo de glicogênio no nosso corpo, vai se transformar em células de gordura. Então, insulina alta significa modo anabólico, modo de ganho de gordura no nosso corpo. Nós temos que regular essa insulina, porque ela também significa estresse muito elevado, significa que nós estamos tendo uma dieta com muito carboidrato e por isso ela está ficando persistentemente alta. Uma outra coisa que eu gosto de fazer conexão é cortisol e insulina. Cortisol é anabólico, insulina é anabólico. Se eu tenho um estresse crônico, esse cortisol muito alto, mesmo que eu não esteja ingerindo muita glicose, ele vai elevar a minha insulina. Porque como ele é um hormônio do estresse e eu preciso, no estresse, de muita energia, ele vai estimular o pico de insulina e essa insulina, se eu não tiver glicose circulante naquele momento, ele vai tirar energia e vai buscar em outros órgãos. E aí o que a gente vai ter? Cortisol alto, insulina alta, é aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem que tem um perfil de baixa densidade muscular, porque o cortisol ele estimula a insulina retirar massa muscular do corpo para produzir energia. E o que sobra dessa energia vai para a região abdominal e ele começa a acumular gordura na região abdominal. Na mulher 40+, que a gente já tem a desregulação de outros hormônios, é muito comum que ela comece a apresentar um acúmulo de gordura na região abdominal e uma perda de gordura na região periférica e também uma perda de massa muscular em região periférica, braços e membros inferiores. O que a gente vai ter? Um ciclo vicioso. Estresse crônico, melatonina baixa, não dorme, insulina alta pelo estresse crônico e pelo excesso de alimentos ricos em carboidratos. E você, mulher, entra num ciclo que se perpetua. Mês a mês, ano a ano, e cada vez mais aumentando o estresse, piorando o sono, piorando o seu processo de envelhecimento, diminuindo a sua massa muscular e piorando o seu percentual de gordura e acúmulo de gordura na região abdominal. Então, nós temos vários estudos que comprovam que a desregulação destes hormônios, em especial o estresse crônico com pico de cortisol, pelo endócrino reviews, que este estresse crônico, ele leva à desregulação do sono, ele leva a eventos de compulsão alimentar e até eventos de depressão e ansiedade. O seu bem-estar começa muito antes do que você imagina. Ele começa na regularidade da sua orquestra hormonal. Você acorda com pressa, não come direito, trabalha o dia todo num ambiente estressante e à noite tenta dormir rolando a tela do celular. O que acontece com o seu corpo? Ele se mantém em um looping de irregularidade hormonal dia e noite, sem parar, ciclicamente. O que acontece com seus hormônios? Estresse o dia todo, pico de cortisol o tempo inteiro. Excesso de luz à noite, a melatonina não sobe e você tem um sono ruim. Excesso de alimentos inflamatórios e hábitos alimentares irregulares, culminando em pico de insulina o tempo todo e deixando o seu corpo o tempo todo no modo anabólico. E aí, a gente tem um looping. O seu estilo de vida modula os seus hormônios. Os seus hormônios modulam o seu estilo de vida. E você continua assim, piorando cada vez mais a sua qualidade de saúde. E aqui eu vou dar as dicas de ouro deste vídeo. Eu vou te dar dicas de como você pode reequilibrar tudo com hábitos bem simples e naturais. A primeira dica é a rotina de sono consistente. Ele vai ativar a melatonina e baixar o seu excesso de cortisol. A segunda dica é a alimentação anti-inflamatória e antioxidante. Com a alimentação equilibrada, você vai diminuir o pico de insulina. E aqui você deve evitar os alimentos industrializados, embutidos,
e carboidratos simples, como açúcares, pães, bolos, biscoitos, excessos de trigo. E, em especial, nunca ingerir carboidrato sozinho. Comece sempre comendo naquela refeição uma proteína boa, uma proteína magra, para você evitar os seus picos de insulina. A terceira dica é a atividade física. A atividade física, nós temos 2 tipos de sugestão. A musculação, que deve ser sempre realizada de manhã para ativar a queima de gordura e a melhora da composição da massa magra. E para quem quer ter um sono tranquilo, uma caminhada leve à noite também pode ajudar. E por fim, a meditação, respiração e um banho morno. Eles vão ajudar a baixar o seu cortisol e te oferecer um sono profundo e restaurador. Você não precisa de mais esforço. Você precisa de equilíbrio para que você possa sair desse looping inflamatório em que você entrou. Corpo, mente e sono estão conectados por uma inteligência invisível, os seus hormônios. E quando você aprende a cuidar deles com presença e respeito, você dorme melhor, pensa com mais clareza e volta a viver em um ritmo mais natural. Aqui no meu canal você vai ter dicas valiosas de conteúdo para melhorar a sua qualidade de vida e saúde. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, comece a me seguir e também pode compartilhar com aquela amiga que você acha que vai gostar também deste conteúdo.